Nós estamos aqui na TV UFG mais uma vez. Eu, professor Lisandro, nosso convidado, professor Marcos Ávila, que já agradecemos antecipadamente a honra, o prazer, a consideração de nos visitar aqui no Centro de Estudos Brasileiros, usando o estúdio da TV UFG para mais um programa que vai ser um dos, vamos dizer o maior, mas um dos grandes programas da TV e do YouTube brasileiro, do canal SEB. Não tanto por méritos meu e do professor Lisandro, que somos craques da bola, mas principalmente pelo nosso convidado, professor Marcos Ávila, que tem uma longa história e que nós vamos conhecer um pouco a história do professor Marcos Ávila, a contribuição que ele dá e tem dado para o estado de Goiás, para o Brasil e para o mundo, tanto do ponto de vista da pesquisa científica de ponta, quanto do ponto de vista do ser humano que ele é. Então, de novo, agradecemos ao professor Marcos Ávila. Hoje, para mim, para o professor Lisandro, de todas as nossas entrevistas que fizemos, estamos bastante tensos de novo, começando de novo, por conta da importância do professor Marcos Ávila. Vamos lá. Professor, o senhor já participou de um programa que os apresentadores começam dizendo, se autoelogiando, dizendo craques. Eu estou espantado com o professor Anselmo Pessoa, mas estou espantado comigo também. Como é que se começa um programa assim? O senhor está se sentindo bem? Eu estou me sentindo em casa, estou entre amigos. Nossa turma, a turma que está ajudando e ajudou muito o Brasil aqui através da UFG. Essa geração nossa, eu acho que é uma geração que tem muito e acrescentou muito ao Brasil. Eu estou me sentindo extremamente bem. Por quê? Porque estou no meio de amigos, estou no meio da minha casa, da UFG, e nós vamos ter um bate-papo aqui maravilhoso. Tenho absoluta certeza disso. Olha, o professor Marcos Ávila, ele é professor da Universidade Federal de Goiás, ele tem uma longa trajetória como pesquisador, porque se conhece o Marcos Ávila, Marcos Ávila é famoso, tratou do Sarney, do Collor, da Bibi Ferreira, do Jorge Amado, tantos, mas ele é um pesquisador da Universidade Federal de Goiás também. Ele tem lá o instituto dele, não é? Mas ele criou o CEROF da UFG, que é um dos maiores institutos da visão do Brasil ou do mundo, né? Então, estamos aqui que não é qualquer pessoa, não. O senhor tem algum problema de visão? O senhor tem miopia? O que o senhor tem? Ou o senhor enxerga bem? Está vendo como é que é? A gente fala que está no meio de amigos, né? Mas já vai logo não. A gente tem que perguntar para o Oftalmo. Está vendo ou você não tem problema nenhum. Bom, eu vou logo, já vou logo dizendo. Logo após o programa, ele vai pedir lá após da consulta, vem consulta. Eu já vou logo dizendo, sim, eu sou presbítero, está aqui meu óculos para enxergar de perto. Olha e aí. Agora com um pouquinho de grau para longe também, mas basicamente para perto. Eu preciso de óculos para perto, que é um dos maiores problemas hoje do mundo moderno. Nós nascemos para viver com os olhos que nascemos até na faixa de 50, 55 anos. Depois vem as doenças que vêm dos olhos. É a presbiopia, a primeira delas, depois vem o glaucoma. A presbiopia é qual que é? Presbiopia é óculos para perto, aqui para ler. Para então, ler. É miopia para longe, hipermetropia também tem dificuldade para perto e a presbiopia é vista cansada, que o pessoal diz por aí. Vista cansada. Isso. Ô Marcos, a gente enxerga ou a gente vê? Enxerga com o coração, né? E vê com os olhos, né? Assim, mais ou menos. O ver é o ato de enxergar a imagem. E eu acho que enxergar o futuro, enxergar as pessoas, enxergar a parte boa da vida, enxergar uma maneira de nós podemos estar nesse mundo para ajudar as pessoas, enfim, é enxergar com o coração. Olha aí, olha aí. Eu acho. Ô Marcos, você foi fazer medicina, onde é que foi o clique para você fazer oftalmo, mexer com visão? Eu estava na Universidade Federal de Uberlândia, entrei lá e eu estava para ser cirurgião geral. Estava no corredor, o professor recém-contratado para a universidade, professor Amilcar Nogueira Neves, me chamou, estou precisando de alguém aqui para me ajudar numa cirurgia de catarata. Eu estava fazendo 3º ano de medicina. Eu entrei para ajudar a cirurgia de catarata, o Amilcar, que hoje é um grande amigo meu, me chamou, eu falei, eu topo. Ele falou, eu adorava a cirurgia e entrei para a sala de cirurgia e naquela época nós tirávamos o cristalino com um aparelhinho que congelava a catarata. Tiramos a catarata, eu ajudei ele a abrir e eu apaixonei. Foi amor à primeira vista. Do 3º ano para frente eu já fiz o que tinha que fazer para formar. Depois fui para o Rio de Janeiro, fiz a minha
minha residência, passei muito bem no concurso público do INAMPS na época. Vocês lembram do INAMPS? INAMPS, opa, nós somos do INAMPS. Então, nós somos do INAMPS. A gente já tem uma idade, né, professor? Já tem uma idade, tem uma idade, mas estamos bem ainda. Eu acho. Nós estamos na idade, na boa idade, né? E eu acho que aí passei no concurso e fiz oftalmologia, depois fui para o exterior, fiquei muitos anos em Boston. E aí minha vida caminhou para o lado da oftalmo. Marcos, olhando rapidamente o seu currículo, uma coisa que quem trabalha muito na universidade trabalha muito de fato. E a gente sabe o que é trabalhar muito, mesmo nos períodos de descanso, a gente está sempre trabalhando porque o cérebro não para. Mas a sua biografia ali, o seu Lattes, o seu pequeno currículo no CBCO, é uma coisa espantosa. Você tem um CEROF que você construiu dentro da UFG, que é de ponta, como nós já dissemos, e queremos saber mais sobre o CEROF. CEROF é o Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás, CEROF. Isso. E o CBCO, Centro Brasileiro de Cirurgia de Olhos. Olha aí. Bom, você tem, então, portanto, e isso é uma coisa que me intriga, que talvez fosse interessante a gente conversar um pouco aqui, entre outros vários assuntos. Você tem uma perna no setor público e uma perna no setor privado. E nos dois setores, com atividades de ponta, com reconhecimento, mas o reconhecimento não vem de graça, vem porque são dois serviços, de fato, que prestam, principalmente o CEROF, do ponto de vista público, uma assistência para as camadas mais necessitadas, extraordinárias, que é o lugar que eles têm, as pessoas mais necessitadas de ter um atendimento de ponta, de referência. Mas, ao mesmo tempo, o CBCO. Como é que é conciliar essas duas coisas? Tanto trabalho de pesquisador, com N artigos publicados, o trabalho de orientação, com N pessoas formadas sob a sua orientação, e ter uma vida familiar ainda, com 5 filhos. Como é que se faz isso tudo? Então, eu acho que é o milagre da multiplicação, mas não é bem assim. Eu procuro compartimentalizar bastante. Hoje, sem dúvida, minha vida é dividida, eu diria, 60%, 70% para o ensino e para a pesquisa. Hoje nós temos uma quantidade grande de alunos que estão na graduação, na residência, na pós-graduação, estrito sensu, mestrado e doutorado, nos fellows, que hoje é um orgulho muito grande que a gente tem, os fellows nas sub-áreas. Hoje vem gente do Brasil inteiro para ficar aqui conosco, em fazer especialização em córnea, glaucoma, cataratas, retina, que é a área que eu atuo. Isso dentro do CEROF. Dentro do CEROF. Do CEROF. Então lá as pessoas, hoje há uma multiplicação de fatores grande, que nós atendemos lá no CEROF hoje aproximadamente 15 mil pacientes por mês, é muita coisa. 15 mil pacientes. Provavelmente o banco de dados do SUS, nós sejamos aí entre os 5 primeiros do volume de atendimento do SUS. E a coisa que eu estava dizendo, nós estávamos falando antes, nós procuramos ter lá no CEROF um atendimento 100% humanizado. Nossos pacientes são tratados com muito carinho e resolutividade altíssima. Você vê pouca coisa hoje na rede pública, na área de oftalmologia, fica perambulando pela rede, coisa que não são resolvidas no CEROF. Hoje, quase tudo a gente resolve. Descolamento de retina, glaucoma, catarata, transplante de córnea, temos um banco de olhos. Então, é um volume instalado. Nós temos hoje lá 3.800 metros de área construída. Isso é uma coisa muito legal, com a ajuda de todos os reitores que passaram, ajuda dos secretários municipais de saúde, secretários estaduais de saúde, enfim, uma quantidade de gente ajudando muito grande. Eu fico pensando assim, quem é mais maluco, né? O reitor da Universidade Federal, que é o professor Edivar, que é conhecido como uma pessoa que... É o presidente do Centro de Estudos Brasileiros. O presidente do nosso centro, que ele é onipresente, ele tem todas... Ou é você, Marcos. Você e o Edivar de topa, vocês olham aí para ver quem que corre mais. Terça-feira nós estávamos juntos. Eu e o Edivar nós encontramos quase toda semana, né? Toda segunda-feira ele está lá agora, lá no Hospital das Clínicas, está lá conosco, lá no CEROF, e é ligado. Falei, Edivar, calma, segura um pouquinho. Isso é muito, não dá para acompanhar. É ligado na tomada 220 graus. Eu brinco com o Edivar. E ele estimula muito a gente, o Edivar. Na verdade, ele põe, dá condições, ele costuma dizer que o Edivar levanta a bola para quem quiser chutar e marcar gol. Porque ele realmente dá oportunidade para as pessoas colocarem o seu potencial
em prol da universidade, em nosso caso, não só no ensino, na pesquisa e nas outras áreas que a universidade está se dedicando, mas, no nosso caso específico, na assistência aos pacientes menos favorecidos das camadas, uma assistência de qualidade. Eu acho isso aí uma atitude muito boa da universidade. A equipe de pessoal, mais ou menos, aproximado? Nós temos hoje em torno de 74 médicos trabalhando no CEROF, 74 Todos médicos. ligados à UFG, são da UFG ou prestam serviço? Na verdade, nós temos vários tipos de vínculo. Nós temos professores, médicos da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, principalmente da Secretaria Municipal de Saúde, que nos ajudam muito. São médicos concursados na Secretaria, colocados à disposição do CEROF. Temos os voluntários, são pessoas fundamentais para o CEROF andar, as pessoas que estão dentro da universidade, trabalhando com serviço de voluntário, médicos, e que, em troca, o que eles têm? Bebem na fonte, né? O conhecimento, as pesquisas e a orientação. E temos também os residentes, que hoje é uma especialidade extremamente disputada, uma quantidade grande de residentes, são 18 residentes, e os fellows. Esse também é um fator importante. Fellow, que é o sujeito que termina a residência 3 anos e fica mais 2 anos conosco para fazer subespecialização. Isso tudo gera uma trama melhor dizendo, uma rede de assistência que é uma rede imbatível, né? Eu acho imbatível o sistema que a gente faz em primário, secundário. Conhecimento. E conhecimento, porque publicando. É a troca, é a diversidade. É uma coisa de louco. Anselmo, você vê, quando que nós imaginávamos que uma universidade do interior do Brasil, uma universidade importante, que é a UFG, fosse o primeiro lugar na prova nacional de oftalmologia? 2 anos atrás... Vamos comemorar isso agora? Vamos comemorar. Isso aqui é o único programa que é vodka russa, que a gente serve aqui para o convidado. Então a gente brinda aqui para terminar o primeiro bloco. Primeiro bloco. Somos o Centro de Estudos Brasileiros, hoje aqui com a visita do professor Marcos Ávila. Já começamos uma conversa muito interessante e vamos continuar agora nesse segundo bloco. O senhor estava falando que o senhor torce para o Vila Nova, é isso? Começou mal. Já fui Goiânia, junto com o meu reitor. Goiânia? Já fui Goiânia Esporte Clube, que agora está na primeira divisão, e já fui junto com o nosso reitor Edivar, mas de uns 20 anos para cá eu sou Goiás e não tem jeito, eu sou Goiás. Ou a gente encerra o programa agora, ou a gente encerra esse programa, ou o que a gente faz. Então, professor, vamos mudar de assunto. Qual que é a dificuldade para instalar um centro desse numa instituição pública de ensino? As dificuldades são muitas. Nós obedecemos, obviamente, às regras e aos protocolos de uma universidade, de um serviço público, que é a dificuldade, às vezes, de material, de ter o melhor. Às vezes nós conseguimos um equipamento fantástico, de primeira linha, às vezes uma doação do governo alemão, por exemplo, ou às vezes de uma grande multinacional. Mas o continuar e pôr o aparelho para andar é um pouco mais difícil pela manutenção e pelos insumos. Mas o aparelho é uma delas e os equipamentos, mas o principal são as pessoas, a contratação de pessoas, a dificuldade que a gente encontra, mesmo o serviço tendo uma resolutividade alta, um volume grande de atendimento, nós sofremos por falta de mão de obra para que o serviço possa se desenvolver. Mas essa mão de obra, você fala de formação de professores, de técnicos? Não, eu diria de técnicos, basicamente de técnicos, de pessoal de apoio, secretárias, enfermeiras, psicólogas, enfim, pessoal de apoio, o pessoal que ajuda o serviço a andar. Para fazer funcionar, para fazer andar. Exatamente. Essa é uma dificuldade. É uma dificuldade do setor. Voltando então à questão, é uma dificuldade do setor público. Isso, quer dizer, o gestor, e muitas das vezes quem nunca foi gestor tem uma baixa consideração pelo gestor, mas o gestor, para fazer
o gestor nas várias instâncias de uma universidade ou do setor público tem muita dificuldade de fazer a máquina funcionar. No setor privado, como é que é? Fazendo essa comparação. Aproveitando o senhor não enlouquece, você sai de serviço público privado, está no privado, está para o público. Porque eu já fiz isso. Não dá uma... Como é que é? Eu acho que você tem que desligar a tomada e ligar no outro, mudar o interruptor, né? É bastante diferente realmente. Mas nós temos que lutar e vencer as dificuldades de acordo com que elas aparecem. Agora, tem um amigo meu, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fala assim, olha, ele também tem um serviço público muito efervescente, o professor Jacó. Ele diz assim, olha, a dificuldade que a gente tem no setor público é que a gente não tem a capacidade de contratar e quando não dá certo de não continuar com aquela pessoa. E de a pessoa realmente estar motivada. Então esse acho que é o segredo. É a motivação. Os médicos estão motivados. Por quê? Quem está lá no Serof quer publicar, quer aprender, quer fazer coisa nova, quer ensinar, quer fazer tudo isso. Agora, o funcionário administrativo, técnico administrativo, realmente a gente tem bastante dificuldade, mas eu acho que tem um advento novo no Brasil aí, que é o advento da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que se propôs, até agora não aconteceu a maneira como foi desenhado, mas se propôs a que servir o serviço público. Veja o Serof, nós temos lá uma capacidade instalada, 3.800 metros de área construída, em torno de mais ou menos, por alto, eu diria, em torno de 10 a 15 milhões de reais de equipamentos, que foram ganhos através do serviço público, de doações, etc, etc. E temos os médicos. O que falta para a gente produzir para o serviço público? Porque existe uma tabela SUS. A tabela SUS remunera, de alguma forma. Então, se isso vier a acontecer, se o serviço público passar a ter os funcionários necessários para que ele se autossustente, seria uma maravilha. Mas, doutor Marcos, nós estamos dentro de uma instituição pública e o senhor comentava antes que cada vez mais você, apesar dessas dificuldades todas, você sente cada vez mais prazer em estar no Serof, não é isso? Isso é uma grande verdade. É no serviço público. No serviço público, no Serof. Porque o privado ele começa a criar uma rotina, uma repetição. Porque aí eu acredito, vou antecipar para sugerir uma possível resposta. É porque no Serof o lado dele de pesquisador e de humano provavelmente se realiza com mais... Olha, hoje eu dedico, eu diria, 60% do meu tempo para o ensino, para a pesquisa e para a assistência. Eu tenho 16 alunos em pós-graduação, mestrado e doutorado. Tenho a quantidade enorme, falei de residentes e não só meu, mas num grupo todo. Mas esse lado é que me encanta. Isso eu quero, com o passar do tempo, a vida já foi muito boa para mim. Eu acho que nós minha família veio de Minas Gerais para cá, numa situação de muita luta. Nós lutamos muito, meus pais lutaram demais, já os perdi, sinto muita falta deles, mas nós viemos numa situação de muita luta aqui para Goiás, e o Goiás nos acolheu de braços abertos. Meu pai foi indo e nós todos fomos, e hoje eu acho que eu tenho que devolver aquilo que já ganhei de bem na vida, de estar... Então eu me sinto cada vez mais, eu acho que dentro de pouco tempo eu deixo o serviço privado, eu acho que eu deixo a clínica privada de 3 a 5 anos, e depois eu acho que de entrar cada vez mais isso que realmente hoje é um dos grandes motivos da minha vida, que é bem servir a população e a pesquisa. Eu convido a quem está nos assistindo, a quem já ouviu falar do professor Marcos Ávila, um pouco pegar a biografia dele. No Google. No Google, tá lá. É só bater Marcos Pereira Ávila, vai ver um pouco a enormidade do que esse cidadão faz. E esse lado humano dele, não vamos entrar nisso, mas eu sou devedor do lado humano do professor Marcos. Uma situação muito difícil familiar, foi um telefonema e ele fez uma coisa extraordinária. Então esse lado humano, Marcos, é uma coisa fantástica. Isso, casado com a sua grande competência como pesquisador, o reconhecimento nacional e internacional, dedicado a uma instituição pública, a criar
uma instituição pública, de fato, a sociedade já conhece, mas nós temos que continuar dizendo isso. Eu acho que isso é fundamental, porque é um reconhecimento, não é uma coisa gratuita. É verdade. Obrigado, Anselmo. Deixa eu entrar num terreno que muitas vezes os médicos não aceitam. Né? Eu sou casado com uma médica, meu cunhado é médico, a gente tem muitos amigos médicos, mas nós observamos que a medicina, por um lado, ela avançou muito tecnologicamente. É uma maravilha, você mesmo pode falar que horas o que melhorou em 30 anos oftalmo. Por outro lado, a gente observa também que é uma medicina fria, é uma medicina onde vários profissionais estão muito pouco preocupados com o que você se preocupa, com esse lado humano, pega no paciente, igual se diz, ninguém pega em paciente, mas poucos médicos pegam. Os médicos são, de uma maneira geral, no nível mediano em termos de interesse pelas questões que não sejam bem técnicas, bem específicas do trabalho, da sua remuneração. Você concorda com a gente nisso? Está faltando mais esse humanismo ou não? Não tenha dúvida. Eu acho que a medicina tecnificada veio para ajudar por uma razão, eu acho. Para te dar mais tempo para você ficar com o seu paciente. Porque o tempo que você estaria dedicado a exames, às vezes, eu te lembro, quando minha época de Boston, nós já conversamos antes, eu passei quase 5 anos na Universidade de Harvard, onde eu fiz minha pós-graduação em retina, nós demorávamos para fazer um mapeamento de retina, um exame que o médico fazia, em torno de 40 minutos cada olho, mapeando detalhes da retina. Hoje, uma fotografia de grande angular, nós temos essa mesma figura em 15 segundos. Mas por que então não se usa esse tempo? Onde é que está o problema aí? Eu acho que o problema está exatamente no fato de que o médico precisa estar mais consciente que o paciente está frente ao ser humano e o sujeito está ali vulnerável, fragilizado, precisando de apoio. E aquele tempo que você tinha para fazer os exames, com a tecnologia que veio para te ajudar, para melhorar o diagnóstico e favorecer e trazer agilidade no diagnóstico, você tem que dedicar mais ao paciente, ao conversar. Você falou que teve o problema de um borracheiro que foi atendido lá no Serof. Eu encaminhei ele para o Serof, aqui perto, eu ia com o meu carro lá, Anselmo, e eu via que ele estava com dificuldade. Eu falei, seu João, ele falou, rapaz, eu estou começando a estar estranho. E eu encaminhei junto com uma doutora, Sônia, lá para o Serof, que trabalha com você. Eu fiquei impressionado, um serviço público no Brasil, que as pessoas criticam muito. Inclusive, a gente tem que ficar atento a isso. Tem problemas demais no serviço público. Mas olha, o que tem de excelência também no serviço público, como esse trabalho do Serof, o seu João foi encaminhado, uma cegueira irreversível, mas não parou ali, olha, você está cego, você vai ficar cego e ok, é isso aí, diagnóstico, acabou. Como eu já vi médico falar para paciente, olha, você está com câncer. Está com câncer. Está com câncer. Não, está com câncer não. Daqui para frente que começa a batalha. E o seu João saiu de lá encaminhado, a família dele foi convidada a aprender a conviver com ele, fazer a passagem para a cegueira, e hoje ele está lá, continua trabalhando, ele vê vultos, e eu fiquei impressionado com o trabalho do Serof. Então, esse tipo de trabalho que você faz, mas daí eu teria uma pergunta. Um médico mais novo poderia falar assim, tá lá vendo a gente agora, pode ter alguém pensando assim, tá lá esses 2 professores do UFG entrevistando esse professor, famoso, muito famoso, ele pode falar isso, dedicar ao paciente, menos tempo, mas ele é famoso, poderoso, bem de grana. Eu tenho que trabalhar em 3 lugares. Eu acho que isso não é desculpa, concorda? Eu acho que concordo, sim. Eu acho que a vida está ficando mais difícil para todo mundo, mas eu acho que se você ter consciência, às vezes o tempo restrito deixar o cansaço de lado, a irritação, os problemas que você traz para dentro do consultório, e às vezes 2, 3 minutos de carinho que você dá para um paciente faz uma diferença na vida dele para o resto da vida. O olhar, o olhar, às vezes. O olhar, só o olhar. Esse paciente que você falou mesmo, esse borracheiro, provavelmente, pelo que você está me dizendo, a doença, uma doença hereditária, provavelmente ou retinose pigmentar ou uma outra do gênero, os nossos assistentes sempre
vão atrás da família para trazer o conforto e a adaptação daquele paciente para o futuro. O cara não vai enxergar mais, Não ele vai. passou 60 anos da vida sem enxergar, Anselmo. Enxergando, ele vai passar o resto, ele pode viver mais 20, sem ver, ele passou a vida toda vendo e agora não vai ver mais. Bom, mas agora vamos aqui finalizar o segundo bloco. Vodka russa. É vodka russa. Então a gente encerra o segundo bloco, Centro de Estudos Brasileiros, aqui na TV UFG. Estamos aqui no Centro de Estudos Brasileiros, TV UFG, entrevistando o professor pesquisador Marcos Ávila, da área da visão, do oftalmo. E eu estou até sem óculos, porque ele me disse que eu posso enxergar. Isso aqui, na verdade, é apenas um aparelho que me ajuda. Mas o mais importante, você também está sem óculos, né? Estou aqui, vai estar aqui guardado aqui. Não Qualquer coisa. Anselmo, aqui. Ô Marcos, a gente estava conversando, esses celulares aqui, iPad, celular, o computador em casa, o monitor, vivemos uma civilização das imagens. Isso aqui emite luz, né? O celular emite luz, o iPad emite luz, o tablet emite luz, tudo emite luz, o monitor. Isso prejudica a visão e os mais novos, que atinge principalmente os mais novos, usam cada vez mais. Tem algum problema? Tem sim. O problema não é o iPhone, ou o tablet, ou o computador. O problema é que a luz não traz nenhum dano para a sua visão. A retina suporta tranquilamente a luz, metaboliza a luz, faz a luz, ao entrar nos nossos olhos, a luz vira energia elétrica, e a energia elétrica vai para o cérebro e nós enxergamos. Até aí tudo certo. A retina suporta a luz com tranquilidade, não tem problema nenhum. Precisa pôr aquele colírio para seco, olho seco. E você chegou lá, o ponto são dois. O que é que está acontecendo? É um efeito que nós não sabíamos até bem pouco tempo atrás. Hoje a população mundial de jovens está ficando uma população míope. A miopia está aumentando cada vez mais. E por que está aumentando cada vez mais? Nós hoje atribuímos a grande parte aos gadgets, aos computadores, aos celulares, aos iPads, aos tablets. Por quê? A criança não sai mais para a luz solar. Então, para o desenvolvimento do sistema visual, é necessário que a criança tenha contato com a luz solar pelo menos 8 a 10 horas por dia. Isso não está acontecendo. Nossa, isso não está acontecendo de forma alguma. Por isso a população mundial está cada vez ficando mais míope. Isso já é um fenômeno que já tinha na Ásia. A população do Japão, tem até um fato, por que o japonês tem muita miopia? Porque quem enxergava de perto lá no Japão era um sujeito que era um artesão e era um sujeito muito querido na sociedade. Então, ele tinha muitos filhos, porque ele podia ter numa colônia daquela várias mulheres. Então, ele procriava e levava a miopia para frente. Isso lá no Japão antigo, agora não no Japão atual, ou no mundo atual, na China, no Japão, na Europa, aqui nas Américas, nós estamos tendo uma população de míopes crescendo por falta das crianças terem contato com a luz solar. Então esse é o problema. E o outro problema é que quando nós estamos usando o iPad ou o iPhone, não esquecer de piscar, porque nós diminuímos a quantidade involuntária de piscadas. Nosso olho pisca constantemente sem perceber, é um fato autônomo. E com o uso excessivo do iPhone, por exemplo, a piscada diminui, cria um problema do olho seco e proliferam aí a venda dos colírios para lubrificação. Você vê que nos últimos anos a venda de colírios para lubrificação aumentou quase 20 vezes no Brasil e no mundo. Porque uma das razões é clima e principalmente o uso do iPhone. E piscar sempre. Piscar sempre, lembrar de você estar usando o computador longos períodos, digitando, olhando. Esse negócio de piscar sempre pode ser complicado, porque o cara pode estar piscando num lugar público e a garota está lá em frente, né? Está em frente. A solução é os dois ao mesmo tempo. É os dois, sem problema. Não aquela piscadinha tradicional, acho que ela deve... Não. Mas Goiânia é uma cidade muito seca, principalmente de agosto, de agosto nada, de junho até chover. Setembro, outubro, né? São quase 5 meses. Aí sim usa aquele colírio. O colírio lubrificante tem que ser usado, principalmente depois de 60 anos de idade, que
Vocês estão longe, mas eu Não, já não estou. estamos longe, Não, estamos longe não. Mas depois de 60 anos é necessário o uso do colírio lubrificante, principalmente nos meses secos, para te trazer mais conforto dos olhos. E às vezes até o olho seco, ele sem dúvida, ele pode causar um pouquinho de baixa visual. Mas duas coisas, então, nessa linha que nós estamos... Eu li também essa notícia de jornal, que o fato, então, de nós estarmos voltados mais para as telas, quer dizer, visão de perto, está fazendo com que a gente perca a visão de longe. E uma forma seria, eu li isso, essas notícias que não sei se são confiáveis, quer dizer, não são confiáveis, mas nós vamos checar ela agora aqui, que, por exemplo, se você faz a caminhada e aí você está viciado em ficar sempre assim, a sua tendência é ficar olhando para baixo. Que seria interessante olhar para o horizonte, para que o organismo fica fazendo esse exercício de longe e perto. Isso tem um pouco sentido, acho que, sem dúvida, usar a visão de longe é essencial. Tem um estudo interessante de um pesquisador americano que mostra como que era a vida de 50 anos atrás e comparada com a de hoje. O problema do pescoço e na coluna de postural aumentou muito e nós estamos voltando a ficar inclinado para baixo. Isso. Então, acho que, sem dúvida, de vez em quando lembrar e quando está usando o computador durante longos períodos, dá um tempinho, né? Dá 2, 3 minutos, descansa, relaxa, tira e fecha os olhos, pisca e pronto. Qual que é outro problema assim, cotidiano que apareceu nos últimos anos em função das mudanças que aconteceram no mundo para a visão? Deixa eu falar. É impressionante o quanto está aumentando a catarata. Por que está aumentando a catarata? Está aumentando porque... O que é a catarata para o pessoal? Catarata, nós temos uma lente dentro do olho. Essa lente, com o passar dos anos, ela vai ficando opaca e à medida que ela fica opaca, a visão não entra mais para dentro do olho e acontece por volta dos 70 anos, grande parcela da população, em torno de 40% da população já tem catarata. E após 70 anos, até de 70 a 80, 90% tem catarata. Então, catarata... Falar, eu não quero ter catarata. Falei, queira ter, porque vai viver muito. Não é? Significa que vai viver muito. Então, a catarata é um problema que está aumentando muito. Para você ter uma ideia, nós éramos, em 1950, a população, o 16º no ranking da população mundial em idosos. Em 2020, 2025, agora, daqui a uns poucos anos, nós teremos a 6ª população mundial de idosos. O Brasil. O Brasil. O Brasil vai ser a 6ª maior população de idosos. De forma nenhuma preparada para isso. Não estamos preparados. China, primeiro, Índia, segundo, América, Estados Unidos, terceiro, quarto, quinto, não me lembro, o Brasil vai ser o 6º. E nós teremos a 6ª população de idosos. Aí vem os problemas dos olhos, vários problemas da senilidade. E nos olhos nós vamos ter pacientes mais com catarata, que precisa ser operado. E, aliás, a cirurgia de catarata hoje é a cirurgia mais realizada no mundo. E tem a tecnologia embarcada para uma cirurgia de catarata é algo fantástico. Nós vemos, por exemplo, que a cirurgia de catarata ela é realizada hoje com anestesia tópica, retira-se o cristalino, embute-se dentro do olho uma lente intraocular e essa lente pode te trazer de volta a visão para perto, para meia distância e para longe. Então, a catarata está vindo rápido. Nós seremos a 6ª população de idosos, vindo com catarata, glaucoma, vem mais no idoso, retinopatia diabética e por aí vai. Qual outra? Mas eu li, então, na página do CBCO, a questão das mulheres. Está lá, que é a parte da população mais atingida com, não sei se miopia, presbiopia, são as mulheres. Não? Exato, mas várias das doenças. Tem umas doenças, assim, que são as doenças chamadas doenças da mácula. As doenças da mácula hoje é um desafio. Para você ter uma ideia, a gente mede o sucesso de uma medicação com quanto ela fatura no primeiro ano. Até algum tempo atrás, a medicação de maior sucesso no primeiro ano era o Viagra. Com o lançamento de uma nova classe de medicamentos, chamados antiangiogênicos, esses antiangiogênicos fizeram tanto sucesso no primeiro ano que passaram o Viagra de faturamento no primeiro ano. Esse é um exemplo. E essas doenças que atingem a mácula é o centro da retina. É a doença da idade, degeneração macular da idade. O diabetes também sofre com a degeneração de mácula. E a degeneração de mácula é aquela doença que atinge, estou olhando o meu rosto, estou olhando o seu rosto, se eu tampo aqui, eu tampo a sua mácula, mas eu estou vendo do lado. Você perde a visão central. Okay. Nossa, perder a visão central? Perdeu a visão central é catastrófico, a gente passa pela vida toda e aí chega lá no fim da vida, que ele vai curtir a aposentadoria, vai ler, vai isso, vai aquilo outro, e perde a visão central.
Então, esses medicamentos novos vieram para tratar as doenças da mácula e o sucesso tem sido grande. É um boom, os congressos oftalmológicos aí são hoje uma loucura, porque as lentes intraoculares novas, alta tecnologia, os tratamentos da mácula, muitos dos nossos avós lá, dos conhecidos, falaram, fulano morreu cego. Morreu cego. Não era isso? É isso. Hoje nós sabemos que a grande maioria dessas doenças eram doenças da mácula, que hoje são tratadas com essas novas drogas. Isso é importante. Isso é fantástico. Poxa, Isso é fantástico. É fantástico. Marcos, o que nós estamos fazendo aqui, pelo Centro de Estudos Brasileiros, e um pouco, a gente volta para esse assunto, mas um pouco para a gente discutir isso que nós estamos fazendo aqui. Isso é uma missão que nós recebemos da história do Centro de Estudos Brasileiros, que é um dos primeiros órgãos constituído na UFG em 62, logo após a sua fundação, e que nós reconstruímos e demos uma nova roupagem, tentando atualizar para esses novos tempos, essas novas problemáticas. E um principal canal nesse momento que nós estamos utilizando, testando a ferramenta, são essas conversas. Nós não chamamos de entrevista porque nós conversamos muito. Se nós chamarmos de entrevistas, a pessoa, mas o entrevistado não falou nada. Então nós... Não, inclusive ele vai convidar a gente para ir na casa dele para a gente continuar a conversa algum dia, não é? Algum dia, porque a gente gosta muito de conversar. Eu tô vendo. Não, e é a melhor coisa do mundo, né? Tem coisa melhor do que conversar? Você conversa com o seu paciente? Demais, os pacientes são meus amigos, mas meus amigos de verdade, não só... O Jorge Amado ficou seu amigo? Meu amigo, muito amigo. Bibi Ferreira? Muita amiga. O Sarney, seu amigo? Sarney, um dos melhores amigos que eu tive, visitei lá no Rio de Janeiro durante muitos anos. Você não tem própria ideologia. Sarney, seu amigo, o Jorge Amado, que é comunista. E o Oscar Niemeyer. Comunista também. O Oscar Niemeyer, eu ia visitá-lo pelo menos 2 vezes por ano no apartamento dele em Copacabana. O Marcos está vindo aí. Para, aquele filho, ele me chama, filho, eu não vou terminar as palavras. Não, pode falar? Pode falar. Fala, filho o quê? Filho da mãe? Não é bem filho da mãe. É filho da puta mesmo. Filho da puta mesmo. Então, o Oscar Niemeyer foi um grande amigo que eu tive. Nossa, viveu, né? Ele vinha a Goiânia consultar de carro. Às vezes nós temos também uma atividade em Brasília, que ele ia lá e de vez em quando, e era isso daí, quer dizer, eu me torno realmente muito apegado aos meus clientes, se tornam meus amigos. E o fato de tratar esse pessoal muito famoso, Sarney, Collor, Jorge Amado, Bibi Ferreira, quem mais? Tanta gente aí, desses políticos todos, né, a maioria, grande parte deles, né, tiveram conosco a presidente Dilma, inclusive. Pois é, Dilma, esse político enxerga bem ou não? Talvez veja bem. Eu acho que, como todo ser humano, né, tem uns que enxergam mais, outros que enxergam menos. Mas assim, de uma maneira geral, eu acho os políticos... A Dilma tem miopia. A presidente Dilma tinha uma hipermetropia. Ela tinha uma hipermetropia, corrigiu. Nós, quando vê o que ela... Depois de um certo tempo, ela usava um óculos durante muito tempo, né? Isso. E o Collor tem dificuldade em ver. O Collor tem dificuldade em ver. E aí, a presidente Dilma, nós conseguimos uma maneira dela não usar óculos, ela ficou muito satisfeita. Ela ficou bem. Ficou bem mesmo. Olha, nós vamos encerrar o 3º bloco. Tá passando rápido. Não, por favor. Nós vamos ter que fazer aqui 6 blocos. Ô, Marcos. Oi. Aí... Centro de Estudos da UFG. Centro de Estudos Brasileiros. Centro de Estudos Brasileiros, a avó está me deixando aqui. No estúdio da TV UFG, a gente volta com Marcos Ávila. Edivan na câmara 2, Fernando na câmara 1, lá dentro a Kitty, Leandro. Quem está mais lá dentro hoje, Fernando? Carlos. E essa escada aqui atrás serve para quê? É pro Marcos Ávila subir aonde? Marcos, todo convidado no final. O Lisandro me falou no começo que tinha um holofote estragado ali. Não é. Eu ia ajudar ele a consertar essa escada é para você subir, para você enxergar melhor. Vamos acertar. É isso aí. Lisandro. Centro de Estudos Brasileiros, TV UFG, hoje conversando com o professor Marcos Ávila. Já agradecemos o Fernando, o Edivan, queremos agradecer a professora Silvana, diretora da TV UFG, a Vanessa, a Milena,
a oportunidade de estarmos aqui conversando com pessoas interessantes. Agradeço já ao professor Edivar também, o reitor. Claro, o presidente do Centro de Estudos Brasileiros já foi lembrado aqui por nós. Ministro, nunca é demais. Professor Marcos, retomando uma pergunta que eu tinha articulado, mas a conversa um pouco se desviou, isso que nós fazemos aqui, por meio do SEB, da TV UFG, é uma tentativa de aproximar a universidade da sociedade. Existe esse mito que nós vivemos no Castelo de Marfim, esse isolamento. Não é bem verdade isso, mas de qualquer forma existe uma distância entre universidade e sociedade. Essa conversa que nós estamos fazendo aqui, vamos prosseguir fazendo, é uma tentativa a mais dessa possibilidade da sociedade conhecer o que uma universidade, o que uma instituição pública faz o tempo todo pela sociedade. E às vezes a pessoa utiliza o serviço ou qualquer benefício que advém de uma instituição como a nossa e não sabe nem que foi a UFG ou foi qualquer instituição pública. O senhor que já, onde pega praticamente vira ouro, que são praticamente as coisas onde o senhor esteve metido são coisas de sucesso. Como é que uma ideia para nos ajudar nessa caminhada, para romper muros, para a gente estar cada vez mais próximo da sociedade, que a sociedade cada vez mais entenda a importância do serviço público como uma instituição universitária? Sam, eu acho que essa pergunta talvez é a mais importante de todas, porque, na verdade, isso é o core da nossa vida, né? O centro, o eixo central da nossa vida acaba que sendo, né, Lisandro? Né? É a universidade. Nós estamos aqui em função da universidade, qualquer coisa que acontece, nós estamos focados para ajudar e estar aderido ao projeto da universidade. Eu acho que isso é extremamente importante. Ficamos cada um no seu quadrado, ficamos no intramuros, naquele dia a dia, correndo lá, vocês cada um no seu mundo, e a gente não mostra para o resto da sociedade o que a sociedade tem na sua universidade pública. Acho isso muito importante, porque nós temos que buscar os talentos que existem dentro da universidade, os talentos têm que colocar para fora todo o potencial. E existem sim maneiras, eu acho que não deixa de, tudo gira em volta da motivação, mas gira também em volta do recurso financeiro, do dinheiro, do financiamento. E a universidade tem meios de oferecer, eu acho que o professor Edivar pensa, não sei exatamente das maneiras como ele vai isso conduzir, de trazer com que a universidade possa buscar meios fora do financiamento público, fora de verbas que vêm para a universidade com determinado vínculos, que essas verbas possam vir pela prestação de serviço e os talentos possam aparecer. Lá na unidade a qual eu pertenço, que é a Faculdade de Medicina, eu vejo talento em toda esquina, em todo lugar, em toda sala. E basta acharmos uma oportunidade de iniciar um projeto, um recurso público para que esse projeto possa ser efetivado, colocar em andamento esse projeto gerar, eu diria, entre aspas, riqueza para a universidade, gerar recursos, esses recursos se multiplicarem. Aqui na universidade a gente não tem tantos impostos, tantas situações que diminuem e esses recursos serem reinvestidos na universidade, nas suas unidades, e essas unidades crescerem, prestarem mais serviço, a comunidade se beneficia, a população carente se beneficia e vai vindo disso pesquisa, melhoramentos, enfim, tantas coisas boas, eu acho que vem daí. Eu acho que, então, esse programa de vocês é um exemplo disso, que outras pessoas possam estar aqui, novos talentos, propondo ideias para trazer melhorias para dentro da nossa universidade. Marcos, vamos entrar fazer uma pergunta para você. A gente está vivendo um mundo muito rápido. A velocidade é o mote do mundo hoje, né? No começo do século XXI. Tudo é veloz e tudo mais. Na oftalmo, essa questão de ver, qual que é o futuro disso? Onde é que nós vamos parar? Nós podemos ter, além dos 2 olhos, vamos ter um terceiro? Assim, estou aqui brincando, né, que na ficção científica aparece lá um cara com 4 olhos. Isso aqui é do século tal, está lá na frente.
século 23. Qual que é o futuro da oftalmo? É um futuro fantástico. A oftalmologia, provavelmente, eu digo isso com muita segurança, eu fui diretor da Associação Médica Brasileira por 8 anos. Então, eu conheço bastante o mundo médico, o movimento médico no Brasil todo. E convivendo com as pessoas, a gente acaba virando amigo, né? A gente vê que a tecnologia chegou para o oftalmo de uma maneira muito incisiva, muito intensa. Tudo na oftalmo envolve tecnologia, envolve computadores, envolve programas, envolve softwares, envolve inteligência artificial. Eu acho que a oftalmologia vai caber aqui, ó. Isso aqui, a oftalmologia vai caber aqui. Grande parte do que nós vemos hoje na oftalmologia vai vir aqui pelo celular. Nós temos um projeto aqui na universidade que é o projeto Eye de olho, iPhone, que um aluno nosso desenvolveu uma metodologia para fotografar o fundo de olho com o iPhone. Ele está lá em qualquer cidade do mundo. Com celular. Com celular. Eu posso depois até em off mostrar para vocês algumas fotografias que ele já fez, que são fantásticas. Ele manda aquela imagem que ele tirou do fundo de olho no celular para o Serof. Lá no Serof a gente interpreta e dá o diagnóstico para ele pelo WhatsApp. Então, nosso futuro é fantástico e mais que isso. Por exemplo, o grande problema nosso ainda continua, Lisandro, é os óculos. Acredito que dentro de no máximo 2 décadas, óculos vai ser realmente peça de museu. Opa, é isso aí. Eu quero alcançar isso, atenção, isso é sério. Não, mas vocês dois já podem alcançar isso. Não, pera lá, em 2 décadas isso aqui vai ser descartado? Eu acho que não tenho a menor dúvida quanto a isso. Não, então fala mais. Eu vou falar mais. O meu problema é miopia. O seu é miopia. Então você enxerga bem para perto. Eu leio sem óculos. Sem óculos e tem dificuldade para longe. Exato. Então o que é? Se você tem, já não chegou em 50, mas está perto. 57. 57 anos de idade. Então você já é candidato daqui a alguns dias a tirar o seu cristalino, diria mais 5, no máximo 10 anos, talvez menos que isso, tirar o seu cristalino, que é a catarata, colocarmos dentro do seu olho uma lente intraocular, que essa lente intraocular, com a tecnologia nova, já te traz visão para perto, para meia distância e para longe. Então, o seu problema do óculos é resolvido. Essa tecnologia é nova, como você bem disse. Essa tecnologia é relativamente nova. A conversa, minha mãe fez a operação. Mas é que, se o míope faz, ele passa a ter presbiopia. A tecnologia superou isso? Concordo com você 100%. A tecnologia superou esse problema. Eu não sabia disso. Aí, ó, a tecnologia superou esse problema. Hoje nós corrigimos a sua miopia. Você continua vendo para perto. Que eu já vejo. Que você já vê. E vai voltar a ver para longe. E para meia distância para o painel do carro, no celular. Hoje, nesse momento, já é uma opção? Já é uma opção. Não, Marcos, hoje já é uma opção. Então é o seguinte. Ninguém anunciou isso para mim, pelo menos. Então veja bem, eu e o professor Anselmo vamos nos aposentar. E a gente, eu não vou, não tenho como. Não, mas a gente nós vamos nos aposentar. A gente não pode programar que daqui 20 anos, já a gente quase morrendo, a gente montar uma ótica. É bobagem. Eu acho que é uma bobagem. Você lembra lá da Kodak? O que foi ver da Kodak? Acabou tudo, né? Então, os filmes de rolo, acabou. Eu acho que a ótica daqui a uns anos, se você estava pensando nisso, ou quem está pensando nisso, esquece, que não vai. A tecnologia vai chegar e nós vamos ter óculos, não vai existir mais daqui a 20 anos. Eu diria até talvez um pouco menos. E a coisa está caminhando muito rapidamente. Muito. Agora, outra inovação que vem aí. Um tipo de cegueira, igual esse do seu João que eu te falei. Já tem estudos para superar. 25%, olha para você ver como é que são. 90% das cegueiras estão em áreas pobres do mundo. Áreas pobres. Áreas pobres. Na nossa população aqui, 1,2% da população brasileira tem cegueira. Nós temos no Brasil hoje 6 milhões de cegos ou deficientes visuais. O estado de Goiás tem 6 milhões de pessoas, mais ou menos, não é isso? Em torno de 6, 7 milhões? Isso. E por aí. Então, nós temos uma população de Goiás hoje aqui no nosso Brasil que tem baixa visual profunda ou cegueira. 60% das cegueiras podem ser evitáveis. 60% pode ser evitável. E está aí a mãe que teve toxoplasmose que não cuidou durante a gestação, o diabetes que descontrolado, o glaucoma que não foi identificado e não usou o colírio para baixar a pressão do olho, porque glaucoma é pressão alta no olho. Agora, 30% das cegueiras existentes no mundo hoje podem ser corrigidas. E a principal delas é a catarata.
Tá certo? Então, quer dizer, dentro desse raciocínio todo, o que é que sobra? Sobra as doenças hereditárias. Aí você me perguntou das pesquisas. Pois bem, as doenças hereditárias ocorrem transmissão, logicamente, dos genes familiares, dos pais para os filhos. Acontece muito em casamento de primo com prima, ou vice-versa. E essas cegueiras são cegueiras irreversíveis. Provavelmente o nosso borracheiro. Era uma doença hereditária. E o que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando com célula-tronco e com terapia gênica. Aqui nós, da UFG, temos um projeto, você perguntou de coisas novas aqui para a gente. Nós temos um projeto junto com a Universidade de Harvard. Nós já operamos aqui cerca de 40 porcos. Nós implantamos um tipo de porco especial que tem uma retina parecida com a do homem. Nós implantamos célula-tronco em porcos aqui na escola de veterinária. O pessoal tem um centro de cirurgia aqui espetacular. Espetacular. Nós trouxemos os aparelhos lá do Serof e operamos os porquinhos aqui. Injetamos célula-tronco dentro dos olhos. Esses porquinhos foram levados para os Estados Unidos. A célula é de lá, a célula não é daqui. Mas por que o cara lá de Boston quer me trazer uma célula para testar aqui em Goiás? Porque ele quis testar a célula num ambiente muito frio, testou lá para o lado dos países frios da Europa, Finlândia, Dinamarca, por ali assim, testou lá em Boston e testou aqui num clima tropical. E onde que ele veio? Veio para Goiânia. E testou para referência. Para referência. E os porquinhos foram levados para os Estados Unidos, foram feitos todo o estudo dos porquinhos e, pasmem, gente, o FDA nos Estados Unidos, que é extremamente rígido, que é como a Anvisa nossa aqui, o FDA, que é um órgão que estuda se o projeto vai para frente ou não, e o projeto foi aprovado. Essa célula-tronco que foi testada aqui, insisto, a célula não é nossa, é de lá, deles. Nós só fomos o vetor aqui do projeto. O projeto foi aprovado e vai ser utilizado em seres humanos. E provavelmente esse ano agora, 10 seres humanos lá nos Estados Unidos vão ser implantados. Provavelmente o ano que vem nós teremos alguns implantados aqui em Goiás. E nós acreditamos muito que essas células-tronco cresçam na superfície da retina e devolvam algum tipo de visão para esses pacientes. Então, essa tecnologia do futuro, junto com a inteligência artificial, oftalmologia é uma das especialidades em que a inteligência artificial, que é a leitura de imagens para dar o diagnóstico, seja junto com a radiologia, a especialidade mais intensa nisso. Então, esse é o futuro da oftalmologia. É tratamento da prevenção, que é o que nós estamos fazendo agora, o tratamento das doenças incuráveis e, com isso, vem no bojo dessa esteira célula-tronco. Nós anunciamos que seria uma grande conversa. Nós estamos chegando já ao quarto bloco, passou rapidíssimo, pelo menos para nós, não sei para você, professor, para nós, muito rápido, e eu acho que nós cumprimos a promessa. O que nós conversamos aqui, essa última informação, eu estou assim estupefato, quer dizer, pode se esperar daqui a pouco a cura de um mal que era irreversível. Com certeza. Então, isso é fantástico. Mas então, professor, só para aproveitar e nós vamos atravessar um pouquinho, não vamos cumprir os 12 minutos, não. Para falar um pouco do Serof, voltar ao Serof e esse novo prédio que o HC está recebendo agora, 26 andares, se não me engano, vai ser o maior hospital do Centro-Oeste brasileiro? O novo Hospital das Clínicas da UFG é uma conquista do Brasil. É uma conquista de Goiás. Não é uma conquista de Goiás. O novo Hospital das Clínicas é uma conquista do Brasil. O que tem de melhor em termos de tecnologia, de planejamento hospitalar, está sendo instalado lá. O nosso diretor, o professor Zé Garcia, nós todos os professores, no início ajudamos bastante com a elaboração dos projetos através lá da Fundac e tudo isso. O reitor, o Divar, o professor Divar, o professor Divar é um monstro. Entusiasta, e eu acredito que esse ano inaugura a primeira etapa do Hospital das Clínicas. E olha, vai ser medicina de primeiro mundo para a população mais carente, assim, de primeiríssimo mundo. Então, é uma grande alavanca para a medicina pública no Brasil, eu diria. Maravilha. Bom, nós vamos encerrar. Marcos, você quer
não vamos entrar na nossa divergência, que você torce para um time de futebol, torce para outro, isso é bobagem. Eu acho que a entrevista transcorreu bem, exatamente porque nós não entramos nesse campo. É verdade, é verdade. O que você gosta de fazer em Goiânia? Que é? Porque você veio de Tempo Minas. livre, se é que existe tempo tempo livre. O que é Goiânia é bom? Não, eu sou um caseirão. Gosto de ficar em casa. Eu tenho 5 filhos, 2 netos. Minha mulher é de origem árabe. E lá em casa tem uma culinária árabe bem dedicada. Você está um pouco... um pouquinho acima, né? Tá. Mas você não viu, você pediu para mim, eu tinha que ser um blazer amarelo, e eu quero o blazer maior, o blazer maior que eu tinha lá, isso já tem muitos anos. Eu estou vendo que eu perdi muito peso, eu estou tentando, mas não é fácil, né? Não, mas isso aí... Perder peso aí não é fácil, não. A culinária árabe. A culinária árabe. Então, minha vida é muito dentro de casa, ali com a mulher, com os filhos, tem muitos amigos, então a gente tem uma convivência e tal. Eu também tenho uma participação importante na igreja, eu sou católico, na igreja perto de onde eu moro, então a gente tem uma convivência muito grande com o pessoal de lá. Então morrer não acabou não, né? Não, morrer depois não. Tem outra coisa? Tem lá pra frente, né? Você concorda com isso? Vamos entrar nessa discussão. É outro programa. Eu acho que você tem que fazer o bem aqui, o resto você esquecer, né? E pronto. Aí eu já concordo. Você já está se preparando para o além. Tem um créditozinho, né? Bom, então, teve o UFG, o Centro de Estudos Brasileiros, conversou com o professor pesquisador Marcos Ávila, aqui professor Anselmo Pessoa, e da Faculdade de Letras e coordenador do Centro de Estudos Brasileiros. Agradecimentos à TV UFG, todo mundo aqui. Marcos, você quer? Fecha o programa aí, olha para a câmera e fala alguma coisa, não sei o que você quer falar. Eu me sinto um pouco constrangido, para te falar a verdade. Eu só fazer um agradecimento e passo para vocês, dizer que me sinto muito honrado e muito agradecido de vocês terem me convidado. Foi uma tarde maravilhosa que a gente está junto aqui, a gente conversou bastante para acertar a data e deu tudo certo. Estou muito lisonjeado aqui dentro da nossa universidade, ter uma estrutura dessa, fico muito feliz e agradecido a vocês pela iniciativa, pela motivação de levar esse programa para frente. Espero que nós aqui, outros professores, outras pessoas que fazem o UFG grande, venham aqui e possam transmitir a grandeza da nossa universidade. Só tenho uma palavra para dizer. Muito obrigado. Então vamos fazer um brinde final aqui, professor Anselmo, ali para a câmera 2. Muito obrigado, Marcos. Obrigado vocês. Obrigadão. Obrigado. Parabéns e boa sorte. Obrigado.